Apoio Cronos. Casas da Água. Olá, amigos do nosso condomínio. Hoje, esse programa do Sindiconde, que é o Sindicato dos Condomínios aqui da região da Grande Florianópolis. Toda quinta-feira, às 5 da tarde, sábados, 7 da noite e também na segunda-feira, 21 horas, no ar, no canal 4 da NET, sempre com o apoio da Cronos Segurança e também da Casas d'Água, a parceira dos condomínios, com o nosso tradicional abraço ao senhor Sionésio da Cronos e também ao senhor José Nitro da Casas d'Água. Um grande abraço ao senhor Alfred Heimann, que nos assiste pelo canal 4 da NET ou também pela internet em algum lugar deste planeta, e um abraço muito especial a você, síndico, pelo seu dia, que é o dia 30 de novembro. Esperamos contribuir aqui para que você desenvolva um bom trabalho dentro do seu condomínio. Parabéns, síndico, pelo seu 30 de novembro. E hoje vamos falar de um assunto bem interessante, que é a reutilização, a reciclagem de produtos eletroeletrônicos. Conosco no estúdio, o Mark Rai, que é engenheiro sanitarista e ambiental e é o diretor executivo da We.do. Bem-vindo, Mark, tudo bem? Muito obrigado, boa tarde, Silvio, boa tarde, Sindiconde. Prazer estar aqui. Isto, maravilha. Você então é paulistano, né, meu? E mora em Florianópolis. Há quanto tempo mesmo? Moro aqui há 12 anos, né? Vim para estudar na Universidade Federal, meu curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, né? E difícil não gostar desse lugar e querer ficar, né? Melhor o mar do que aquele mar sólido sobre São Paulo. Sem dúvida. O ar sólido sobre São Paulo. São Paulo tem muita poluição, né? Tem. Estamos ali entre os líderes aí mundiais de poluição, acredito eu, né? Líderes atmosférica, mundiais. Né? Puxa vida. E não é só a poluição atmosférica, mas tem poluição em todos os níveis e padrões, né? Com certeza. Lá, pelo menos, as coisas também estão um pouco mais resolvidas que muitos lugares menos desenvolvidos, vamos dizer assim, que acabam deixando a desejar um pouco também essas questões de tratamento de efluentes, que seja, e outras questões ambientais, né? São Paulo é muito grande também. Acho impossível fazer uma gestão adequada de tudo que se gera lá. Com certeza, uma das 5 megalópolis mundiais, né? Das maiores, então o problema também é grande. Acompanha o tamanho, né? Acompanha o tamanho. E você então é engenheiro sanitarista e ambiental e fundou junto com o Fábio, que é seu sócio, a We.do. O Fernando vai estar colocando aqui na tela. Por que tem 3 Is no nome da empresa, Mark? A ideia foi que, como a gente trabalha com resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, né, que a sigla é REEE, nós buscamos ali na diretiva europeia que trata dos resíduos eletroeletrônicos a palavra WEEE, né? Então é Waste from Electric and Electronic Equipment. E o do vem de uma questão mesmo de fazer, né? De uma proatividade, de uma responsabilidade compartilhada que a gente quis trazer no nome. Então We.do, ao mesmo tempo nós fazemos, né? Então E é o domínio também da República Dominicana. Vamos dizer, numa jogada aí, a gente comprou um domínio da República Dominicana para o nosso site poder ser www.i.do. Legal. Então tem um monte de fatores articulados aí juntos, então. Tem, todo um processo de criação, né? Como a ideia, a criação da empresa, né? A concepção da empresa foi, do nosso ponto de vista, inovador. A gente quis também inovar em tudo que a gente teve de alcance aí, né? Legal, parabéns. Muito obrigado. E que trabalho realiza a We.do, exatamente? Bom, o nome da We.do, na verdade, é We.do Logística Reversa de Eletrônicos, né? Então, nós promovemos a logística reversa desses equipamentos eletroeletrônicos obsoletos ou descartados, enfim, né? Para promover o quê? A destinação ambientalmente adequada dos seus componentes, né? Que, na grande maioria, então a gente tenta viabilizar a sua reciclagem, né? Como é que é a reversa? Logística reversa, né? O que é isso? Logística reversa é um instrumento aí já criado, que surgiu, na verdade, em 2010. Aqui no Brasil? No Brasil. Ele veio descrito dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi sancionada em 2010, após ficar 19 anos tramitando na Câmara. Uau. Então, ali quase em 20 anos, eles resolveram que aquilo era, até então, o suficiente para poder estabelecer uma legislação, que é a Lei 2.305 de 2010, que acompanha de um decreto, o Decreto 7.404 também de 2010, que então trouxe um novo direcionamento, um novo processo, uma nova direção para a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos no Brasil. E dentro disso eles trouxeram o termo da logística reversa, que é aplicado hoje para 6 resíduos diferentes, né? As lâmpadas fluorescentes, as pilhas e baterias, os pneus,
os agrotóxicos das suas embalagens, os óleos lubrificantes das suas embalagens e, por fim, os resíduos eletroeletrônicos. Tem uma lei que diz exatamente para onde tem que ir tudo isso. Ainda não. Para se acertar isso, ela disse que deve existir essa logística reversa, só que ela ainda não disse como. Alguns resíduos já têm essa logística reversa estabelecida em lei ou em acordos setoriais, como a própria lei preconiza. E outros resíduos ainda não se chegou nesse acordo, né? Que é o caso dos resíduos eletroeletrônicos. Então, qual que é o obstáculo disso tudo, né? Colocar uma CCE, uma LG, todas essas indústrias aí, fabricantes, todas juntas, né? Junto também com o poder público. Né? Nosso governo, e todos eles entrarem num comum acordo de qual é o melhor processo para viabilizar essa logística reversa. Então a gente entende que demanda muitas conversas, né? Muitas reuniões. Muita vontade política. Muita vontade política. Então, esses últimos anos foram anos turbulentos para o Brasil, então também favoreceu o atraso desses acordos e tal. Então, a gente ainda, para a questão dos resíduos eletroeletrônicos, ainda está em aberto. As lâmpadas tiveram seu acordo setorial assinado no final de dezembro de 2014, por exemplo. Já tem destinação prevista? Já tem um caminho previsto. Porém, nós aqui em Santa Catarina, por exemplo, temos essa solução, o primeiro local de entrega oficial previsto só para 2019. Né? Então, como é que ficamos até lá? Pois é. Não tem quem seja o responsável direto ainda para recolher essas lâmpadas, né? Não. Já está previsto na lei, mas... Algumas logísticas reversas foram... Qual tem sido o modelo praticado? Né? Tem se criado unidades gestoras, né? Como a do pneu, que é Reciclanip. Então, é uma unidade gestora... Reciclanip. Reciclanip é uma empresa? É uma organização, né? Então, de gestão aqui nacional que organiza toda essa questão de retorno e reciclagem de pneus. Né? Então, para os eletroeletrônicos, a BINE, no caso, né, a Associação Brasileira de Empresas de Eletroeletrônicos, já vem se organizando, já formou essa gestora, né? Porém o acordo setorial ainda não está feito, elas não sabem ainda direito como é que vai funcionar a logística. A gestão, de certa forma, eles já organizaram, né? Porém não o processo. Né? Não está instalado ainda. Na Europa já existe, já está bastante avançada essa discussão, né? Na Europa, sim. No Japão, estão anos-luz nessa questão de eletroeletrônicos. Né? O Japão realmente está disparado na nossa frente. Eles hoje conheço empresas japonesas instaladas aqui no Brasil que fazem recolhimento e encaminhamento para destinação, que falam que aqui no Brasil as coisas ainda estão muito devagares, tem muito para evoluir. Então é um bom feedback no meu caso. Né? Certo. E é um negócio rentável. Com certeza. A gente, como um negócio, né, nós buscamos a viabilidade econômica dentro de nossos processos, né? Não só a viabilidade de questão de sustentabilidade, né? Mas também a questão econômica, porque temos funcionários para custear pagar, e tudo mais. Né? Então temos sim que visar o lucro. E como é que opera a WeDo? Vocês recolhem material e aí enchem um container? Para onde vai? A gente tem diversos, na verdade, modelos de atuação. Né? Temos serviços que atendemos as empresas, as indústrias. Grandes geradores. Grandes geradores. Temos modelos que atendem os pequenos geradores mediante algum processo, né, de viabilidade dessa ação. Então, se há um pequeno resíduo, a gente até aconselha que eles depositem nos pontos de entrega voluntários que nós temos espalhados aqui pelo estado de Santa Catarina. A WeDo tem? A WeDo tem hoje mais de 60 pontos de entrega voluntários espalhados por Santa Catarina. Aqui em Floripa, na região, tem? Em Florianópolis temos mais de 20, né? Graças aí a algumas parcerias, principalmente com o Comitê para a Democratização da Informática de Santa Catarina, o CDI. Então, o Angeloni? Não. Que via CDI, o Angeloni é uma dessas redes de coleta, né? Os pontos de entrega, os Angelones aqui da nossa região metropolitana tem um ponto de entrega voluntário, basta quem quiser se informar, né? Lá dentro dos próprios Angeloni, onde descartar. Certo. E nós garantimos para esses pontos a logística reversa. Nós atendemos esses pontos, recolhemos e damos a destinação adequada, certificamos todo o processo, né? Dado que nós somos hoje uma empresa que nos consideramos responsáveis, temos todas as regularizações necessárias, sejam elas trabalhistas, saúde, segurança ocupacional, de questões ambientais, né, com as licenças de operação. Quem é que licencia, quem é que dá esse certificado? Para a questão do transporte, como é algo intermunicipal, quem licenciou a nossa empresa foi a própria Fátima, né? A Fundação de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina. Porém, a nossa operação, que é lá na Palhoça, quem licenciou, quem é atribuído a licenciar é o órgão municipal, que lá no caso é a FCAM. Legal. E vocês recolhem em 60 pontos no estado de Santa Catarina? Hoje mais de 60 pontos no estado de Santa Catarina. Então, Joinville temos 13,
Jaraguá temos 5, Guaramirim, temos, enfim... Oeste ainda não, porque lá Itajaí... A gente tem essa barreira física realmente que é a serra, né? Então, por questões de viabilidade econômica também e das questões trabalhistas, por enquanto a gente tem um raio de no máximo 400 quilômetros de atuação. Já está de bom tamanho, né? O problema do Oeste também que são municípios pequenos, né? Então, para juntar volumes que justifiquem fica mais complicado. Mas é um desafio meu criar um entreposto lá, uma área de transbordo que nós chamamos, né? Para viabilizar o acúmulo de materiais para então realizar o transporte para o nosso litoral aqui, onde está a nossa operação. E quantas toneladas, média em toneladas, quanto conseguem reunir por mês, Marco? O nosso giro é em peso, realmente, né? Então a gente está girando hoje... Agora chegamos num patamar entre 20 e 30 toneladas por mês. Uau! E crescente? Na verdade, infelizmente não, né? Está estabilizado. Dado a situação do nosso Brasil hoje, que está um pouco retraído, tivemos uma redução também, né, na quantidade de material que recebemos, né, ou coletamos. Mas já chegamos a gerar 70 toneladas mês. Uau. Em 2012, 2011 ali. De resíduos eletroeletrônicos? Somente resíduos eletroeletrônicos. Somente. Não entra pilha, lâmpadas, pneus, óleo? Aqueles outros resíduos da logística reversa que eu mencionei, eles não entram no processo. Na verdade, a gente recolhe, a gente oferece o serviço também, mas esse serviço é um serviço pago já. Porque são materiais que acabam que a gente tem um custo direto na destinação desses materiais, então a gente acaba repassando esses custos ao gerador oficial do material, né? Toners e cartuchos também. Isso é poluente também, né? Tudo que é tinta, né? Tudo que é o poli dentro, geralmente é composto por metais pesados, né? A cor hoje, muitas das cores vêm de metais pesados. Então, dada a presença desses metais, eles são considerados contaminantes, então eles têm que ter um manejo adequado e uma destinação propícia aí como resíduo perigoso realmente. Então geram custos elevados para o processo, né? E a gente, claro, um toner, um cartucho, uma pilha, uma bateria que vem dentro do próprio equipamento, não tem problema. Agora as pessoas às vezes também resolvem juntar aquela garrafinha PET cheio de pilhas, essas coisas assim, né? Mas a gente costuma ser bem flexível, Silvio. A gente entende se o gerador nos mandou ali uma carrada, vamos chamar assim, de material eletroeletrônico que quer mandar uma garrafinha de pilha e bateria, não vamos criar nenhum problema por causa disso, né? A gente quer parceiros e não... É importante até incentivar, né, que as pessoas desenvolvam essa cultura de cuidar do meio ambiente, cuidar do seu lixo, né? Sim, acho que um dos maiores obstáculos de um negócio como o meu, de um negócio de outros atores aí que trabalham com a destinação de resíduos em geral, não só eletroeletrônicos, é justamente a sensibilização da população, né? Cada um de nós ter a consciência do que fazer com aquele resíduo, né? Como destinar de forma adequada. Claro que muitas vezes a gente passa por deficiências de informação, né? Às vezes a pessoa tem uma boa vontade, mas não sabe como fazer, não sabe aonde encaminhar, ou também uma falta de dispositivos para que isso aconteça, né? Então, tem resíduos que a gente considera que são recicláveis em certas regiões e não são recicláveis em outras regiões, porque então se tornando rejeitos. Que nem no oeste de Santa Catarina, que você não consegue cobrir ainda, lá outro tipo de problema. Eu sei que tem atores lá, muitos infelizmente sucateiros, ou seja, atuam de forma informal, de formas irregulares. E com um dano ambiental considerável. Que não tem a atenção necessária para os cuidados necessários que se deve ter com a questão do meio ambiente, né? Isso é outro grande obstáculo nosso. Hoje, infelizmente, por falta da sensibilização, por falta dessa conscientização aí, né? A gente ainda encontra muitos obstáculos de pessoas que não sabem e acabam destinando para os sucateiros, porque eles oferecem a solução, mas... É o ferro velho, né? O tradicional ferro velho. Mas não é uma solução adequada, né, Silvio? Nem um pouco. E aí você recolhe essas toneladas todas de resíduos eletroeletrônicos e manda para onde, Marco? Então, como no nosso processo a gente recebe eles, né? Então, uma CPU, por exemplo, ela é composta por diferentes materiais, o plástico, o CPU é aquele seu computador, né? Desktop, que está em cima da sua mesa. Isso. CPU, Computer Personal Unit, uma coisa assim, né? Tem um monte de materiais ali dentro. Então ele vai ter... Diz que tem até ouro, é verdade? Temos também, né? Porque... pouquinho, bastante. Um pouco tem, porque esses metais, essas ligas de metais, né? São melhores condutores, né? Então eles acabam sendo aplicados uma fina camada em algumas partes específicas para melhorar a condutividade, né? Da eletricidade, né? Sim, no chip, em algumas partes ele realmente leva ouro, mas
Mas também temos o plástico, temos o ferro, temos um monte de o cobre, temos uma infinidade, vamos dizer assim, de materiais dentro de um simples equipamento. Né? E nosso trabalho é justamente, nós não somos um reciclador, nós promovemos a reciclagem desses materiais. Como? Separando. Então pegamos uma CPU, tiramos a parte de plástico, tiramos a parte de metal, tiramos a placa, tiramos a fonte e cada um desses materiais a gente tem uma destinação específica. Tudo São Paulo, provavelmente? Não, boa parte aqui no estado mesmo. Ah, é? Sim, o plástico aqui no estado, o ferro aqui no estado. Claro, às vezes, a gente também trabalha com intermediários do processo, né? Sim. Então, eu destino para uma pessoa que a gente considera uma ATT, área de transbordo e triagem. Ele vai pegar, ele é mais especialista nesses tipos de material, ele vai trabalhar com a triagem e encaminhamento adequado desses materiais. Né? Qual que é o meu trabalho nessa situação? Mapear e identificar quem são as empresas responsáveis, assim como nós, né? Que tenham todas as licenças, todas as documentações necessárias e assim fechar uma cadeia de empresas responsáveis. Né? Então eu só destino plástico para quem tem todas as documentações, etc. Tem um monte de ritos burocráticos por trás desses processos, como o Cadastro Técnico Federal do IBAMA, o próprio Manifesto de Transporte de Resíduos da Fátima, aqui, que é um sistema online do estado de Santa Catarina. Então existe uma série de passos aí que no dia a dia ninguém enxerga, mas que tem que acontecer para dar essa garantia que todo mundo quer, que é a garantia de uma destinação ambientalmente adequada. Né? E você dá palestras, se alguém pedir para você ir lá palestrar, explicar num condomínio, numa empresa, você faz isso? Faço, com certeza. Eu gosto muito disso, na verdade, porque como... Dá para perceber que é um moço falante, né? Como eu disse, o meu maior obstáculo hoje, um dos, é a falta de informação. Então, como é que eu vou vencer isso? É distribuindo informação, né? Me considero hoje, após aí 7 anos de foco e atuação na área de resíduos sólidos, me considero, de certa forma, um especialista nisso. E gosto, então, de divulgar, de repassar o meu conhecimento para as pessoas, né? Claro que respeitando os níveis ali, né? Certo. Mas gosto muito, quem quiser me convidar, estou sempre à disposição. Então, toma um gole de água que a conversa vai longe ainda. Estamos conversando com o engenheiro sanitarista e ambiental Mark Hai, que é diretor executivo da WeDo. E a WeDo funciona ali no Brejaú, em Palhoça, telefone 3341-5206. A página é we.do, weee.do. E o e-mail, contato@we.do. Super fácil, né? Super fácil. Depois que grava... É tão fácil que a gente não está tendo problema que as pessoas se acostumem com essa facilidade, né? As pessoas ainda perguntam, cadê o .com.br, né? Mas... né? Aí tem que explicar, não, é da República Dominicana, nós podemos fazer e nós fazemos. E eu acho que o principal ganho nessa história de reaproveitamento, a questão econômica eu acho que está num crescente, mas o principal ganho ainda é ambiental, né? Com certeza. Prejudica bem menos o meio ambiente esses processos de reciclagem, né? Eu gosto de pegar o exemplo do tubo CRT, né? Tubos de raios catódicos. Da televisão de tubo. Aquelas TVs quadradonas antigas. Qual que é o problema delas hoje? O vidro, o material, ele tem chumbo inertizado dentro, né? Chumbo? Inertizado dentro. Inerte? Inerte. Inertizado, uau. Supostamente um chumbo estável lá dentro, né? Porque senão também não poderíamos ter na nossa casa, porque estaríamos frente a uma possível contaminação, né? Qual que é o problema disso? Ele também vem com um cone de cobre, ele vem com materiais que têm um valor econômico mais prático de se acessar, né? Então, pessoas aí marginalizadas, muitas vezes, sucateiros, eles retiram essa parte de cobre, por exemplo, que tem um valor agregado no mercado e pegam o vidro e descartam de forma irregular, né? Seja num corpo d'água no fundo do quintal, no terreno do vizinho, no lixo comum. No lixo comum, numa área de preservação ambiental, né? Para quem sai da ilha pela 282 ali, tem um ponto que está sempre cheio de lixo ali. Né? Quem quiser reparar lá, sempre vai ter um tubo de imagem já aberto, só o vidro realmente. E, claro, ele está supostamente inertizado lá, senão não poderíamos ter contato. Porém, com a ação do tempo, com a ação das intempéries, né, as ações físicas do meio ambiente, esses materiais podem se desprendendo, podem ir se liberando no meio ambiente, se quebrar, pior ainda, acaba infiltrando, vai para o lençol freático. E no final dos contos, quem paga o parto somos nós, população, que consumimos a água, né? E todos ainda temos o conhecimento que os metais pesados eles são bioacumuladores, né? Eles têm dificuldade de sair do nosso organismo após eles entrarem. Então,
Tem que tomar acumula, cuidado. né? Então, fora o risco de se cortar, né? Aqueles vidros todos, sim, alguém for ali, é perigoso, o né? vidro do tubo catódico ele é realmente bem afiado. Bem afiado. É um fio grosso, né? Deve dar bordas sim, muito afiadas, né? E aí essas lâmpadas fluorescentes também é um problema grande, não é não? Não é da alçada da UI.do, mas é um problema considerável as lâmpadas, não? A lâmpada sim, né? Elas também têm um pó dentro delas, que é um pó de mercúrio, um pó de sódio, dependendo da lâmpada, né? Que é um pó também contaminante. Então quebrá-las é um problema, né? As normas indicam que, por exemplo, se quebra uma lâmpada, deve se evacuar a área por até 30 minutos até que esse pó sedimente, para que possa se varrer, claro, com os devidos equipamentos de proteção individual. Não é só chegar e limpar, tem que ter esse cuidado. Sim, as pessoas não sabem, né? Quem é que sabe disso? Quase ninguém sabe. Então são informações que não chegam ao nosso público, né? Mas já tem lâmpadas mais modernas também, né? Que não são tão poluentes também. A lâmpada fluorescente já está, vamos dizer que é um artigo em extinção, né? A fabricação dela já cessou? Se não cessou, está cessando, né? Já tem né? data para acabar. E a lâmpada de LED agora assumiu o mercado e tende a substituí-la. Porém, sabemos que existem estoques enormes ainda de lâmpadas, sejam ainda sendo utilizadas, sejam para baixa de patrimônio em órgãos públicos, enfim. Existem estoques enormes desse material ainda, sem contar as que, infelizmente, ainda vão para o lixo comum também. Saco preto ali, ninguém enxerga nada e vai para o local inadequado. Vai para o local inadequado. E só para a gente saber, qual que é a destinação correta que deve ter uma lâmpada dessas? Olha, quer dizer, não tem quem recolher, você acabou de dizer. Não, tem. A lâmpada tem. Ela pode ir para o aterro industrial, que é considerada uma destinação adequada, né, para resíduos perigosos. Porém, não é a solução mais adequada hoje que existe, não é a solução mais nobre existente no mercado, mas sim existem empresas que reciclam isso, né? Empresas também devidamente licenciadas, né? Aqui no estado de Santa Catarina temos uma unidade, por exemplo, que é em Indaial, a empresa Brasil Recicla, a Pliquim. Em Indaial. Indaial. Especializada em lâmpadas fluorescentes. Especializada em lâmpadas fluorescentes. Então temos soluções. E reaproveitam até esse vapor, esse pó de sódio que você falou? Eles têm só o vidro? Eles têm um processo que eles quebram esse vidro num ambiente controlado, com pressão negativa, né? Ou seja, um exaustor que suga então esse pó, acumula esse pó e eles dão a destinação para esse pó ser reaproveitado, reciclado em algum outro processo. Muito bem. Destinação adequada de lixo e economia circular verde. O que é isso, hein? Economia circular verde. Isso aí pode ser uma coisa rentável para toda a cadeia de reciclagem, Rai? Economia circular é aquilo que todo mundo já costuma ver, né? Aquele círculozinho das flechas que se conectam, né? O problema é que a gente geralmente cumpre só metade desse ciclo e estava faltando um elo de ligação que justamente a logística reversa é um dos instrumentos para atender isso, né? Que é o quê? Permitir que após o consumo certos materiais voltem ao processo industrial, né? Para serem recuperados, reciclados e reinseridos na cadeia produtiva, né? Na confecção de novos produtos, novos insumos, que seja, né? Poupando assim a extração de novos recursos naturais, né? Muitas vezes isso poupa uso de energia e outros afins. Que é o caso, por exemplo, do alumínio. O Brasil é o maior reciclador de alumínio? O Brasil hoje é referência em a reciclagem de alguns materiais, né? A latinha de alumínio é uma delas, a garrafa PET, as embalagens Tetra Pak. Então, por que isso, né? O Brasil há anos é referência em reciclagem de latinhas de alumínio, até pela presença dos catadores informais, né? Então existe um movimento já de anos que todo mundo conhece, que nunca separou latinhas de alumínio, né, de uma cerveja, de um refrigerante para serem recicladas. Tem um pessoal que separa até a alcinha de abrir a lata, né? Tem, essa questão da alcinha ali é interessante porque tem programas sociais, inclusive, com isso, né? Programas que você entrega lá, sei lá, 1000 unidades e ganha uma cadeira de roda para doação. Existem programas e programas, né? Programas. Acho bacana, acho que é muito legal, o incentivo é muito legal, então... E garrafas PET, essas de plástico também, o Brasil é campeão na reciclagem? Reciclamos bastante, né? Hoje também as próprias confecções de roupas muitas vezes já estão usando a fibra de plástico intrínseca no material de algodão, né? Então bermudas da Billabong, que seja, aí de surf, né? Já usam... Tudo reciclado. Materiais reciclados na confecção. Não que eles absorvam 100%, mas se eles colocarem ali 40%, a gente já está evitando 40% de materiais, recursos naturais ali, né? Você já ouviu falar de que se todo mundo consumisse energia no planeta, todo mundo no planeta consumisse energia como consome um cidadão norte-americano, não teria energia para tanto tempo, para todas as pessoas?
Você já ouviu falar isso? Já, eu não sei, eu não sei a métrica, né, o valor certinho disso, mas hoje entende-se que a humanidade consome mais do que a potência do planeta, né? Ou seja, a gente consome mais da capacidade de geração. A gente consome mais do que um planeta, seja aí por dia, por mês ou por ano, enfim. Né? Quer dizer, uma hora vai entrar no cheque especial e... Uma hora tende a colapsar, né? Colapsar? E isso vai, na verdade, contra o desenvolvimento sustentável, né? Que é aquele que preconiza que nós temos hoje o direito de usufruir, né? De desfrutar dos recursos naturais, de tudo, dos insumos, de tudo que desfrutamos, porém, sem prejudicar a capacidade das gerações futuras de ter o mesmo direito que a gente. A vida, né? A vida. Porque daqui a pouco vai ficar complicado, né? E para fechar, Mark, os condomínios, como é que a gente pode ajudar os condomínios? Fazer um dia de conscientização, um dia de palestra? O que seria possível se fazer no ambiente de condomínio para começar a introduzir essa cultura da reciclagem? Então, Silvio, a gente, dada a nossa prática, né, até principalmente com essa questão dos pontos de entrega voluntário que a gente tem estruturados e espalhados aí, né, a gente costuma provocar condomínios em especial a fazerem uma ação, um dia D, né? Quiserem ter um ponto de entrega voluntário permanente, a gente é parceiro. Porém, a gente costuma provocá-los a fazer um dia D, ou uma semana D, vamos chamar assim, de arrecadação de lixo eletrônico. Nós podemos disponibilizar um coletor se não tiver espaço adequado para isso, né? Tem que ser um coletor grande, né? Porque é volumoso. Sim, né? É volume, bastante volume. Até para melhorar toda a condição do processo, quanto mais conseguir se acumular, mais viável se torna o processo. Né? Claro. Menos então, viagens a gente tem de ajudar isso, a gente é extremamente parceiro para esse tipo de ação, né? Basta nos contactar aí pelos contatos já passados, né? Sim, a gente já vai repetir. Nós realizamos essa logística de forma gratuita, né? Desde que se mobilizem, né? E de que acumulem realmente algum volume, algum justificável aí que compense o custo. Que compense essa ação, né? Certo. E não é também da sua alçada, Mark, mas e lixo hospitalar? Pode se jogar no lixo comum? Lixo hospitalar também é um grande problema hoje, inclusive nacional, né? Seja hospitais públicos, clínicas, etc., ainda também tendem a camuflar muito resíduo hospitalar, né? Lixo de saúde, que a gente chama, resíduo de serviço de saúde, no lixo comum, que vai para o aterro sanitário comum, né? Isso é um problema porque a gente sabe que são potencialmente infectantes, né? Mais grave ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com isso, né? Hoje a hepatite C, por exemplo, passa pela saliva. Né? Hoje não, né? Uma agulha contaminada. Descobriu que passa pela saliva, né? E o lixo hospitalar deve ser um custo um pouco mais elevado para processar, não? Gera custos elevados, principalmente para o poder público, né? Para o poder público. Então, mas tem empresas especializadas nisso também, que é só pagar. Com certeza. Aqui em Santa Catarina temos empresas referência, enfim. Dado o problema existente, soluções surgiram, né? Afinal, também ela gira bastante a economia, vamos dizer assim, né? Certo. E essas pilhas e baterias, qual que é o potencial poluente delas? Elas têm o que? Metais pesados também? Também. As pilhas e baterias, elas têm não os mesmos, mas também são compostas por metais pesados, que aí a história é a mesma, né? Elas são potencialmente contaminantes, se deixadas de forma irregular em qualquer lugar aí, no meio ambiente, etc. O que é interessante da reciclagem das pilhas e baterias, por exemplo, que hoje, de meu conhecimento, é realizado somente em São Paulo, em Suzano. Eles utilizam para fazer fogos de artifício, como eu disse, a pigmentação dos metais pesados ela é interessante. Então, eles usam para fabricação de fogos de artifício, usam para fabricação de tinta para indústria cerâmica, da fabricação da própria tinta nossa do dia a dia. Tudo, pigmento vem de metais pesados. A maioria dos pigmentos vem de metais pesados. Quer dizer que esses fogos de artifício lançam metais pesados no ar, né? De certa forma, podemos dizer que sim. Muito bem. Tá aí eu não sei dizer como funciona exatamente. Não estamos alegando nada. Né? Estamos apenas olhando, né, conjecturando, quem sabe um dia... Existe essa possibilidade. Existe a possibilidade. Muito bem, Rai. Mark Rai, engenheiro sanitarista ambiental. Muito interessante essa disciplina em sanitarista e ambiental. Você cursou 2 especialidades ou o curso é sanitarista e ambiental? É um curso só, né? A parte ambiental, enfim, remete mais a uma gestão, né? As questões processuais como tratar relacionadas ao meio ambiente, né? Recuperação de áreas degradadas,
etc. A questão do saneamento remete a uma questão que hoje está muito em alta no nosso Brasil, principalmente nessas épocas de campanhas políticas, nessas últimas que tivemos. Estava em alta, saneamento, mas o que é saneamento, né? Hoje, saneamento, de acordo com a Política Nacional de Saneamento, é todas aquelas ações que tratam, então, hoje do abastecimento de água potável, aquela que chega na nossa torneira de casa, por exemplo, a drenagem pluvial, ou seja, encaminhar as águas da chuva para o local adequado, o esgotamento sanitário, né? Hoje, infelizmente, nossa população ainda confunde esgotamento sanitário com drenagem pluvial. Joga tudo junto, né? Joga tudo junto, por isso que a nossa Lagoa da Conceição, por exemplo, está poluída, etc. E, por fim, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, que do meu ponto de vista hoje ainda é um dos pontos críticos do saneamento brasileiro, porque eu considero a parte mais de difícil trato, porque a questão de manejo de resíduos depende o quê? De uma ação social. Depende de mim, depende de você, Silvio, depende de cada um aí separar o seu material em casa, seja o plástico, o reciclável do não reciclável. Então, depende muito da gente, do ser humano, né? Enquanto o esgoto, temos ali, né, tudo indo por canos. Meio não visível, né? Mas está ali, né? Não é visível, mas está ali, né? E tem o seu risco, né? Então me desculpem meus amigos sanitaristas, mas eu ainda considero que resíduos é uma das partes mais críticas aí da questão do saneamento. O bom é gerar discussão, né? E isso é que é bom. Muito bem, faltou dizer alguma coisa, Mark? Mandar um abraço para alguém, referendar alguma informação que você acha importante? Olha, eu quero mesmo agradecer a oportunidade, Silvio, pelo convite. O Sindiconde, né, por estar assistindo a gente aí em casa, aí, né, prestigiando essas informações. E realmente só me colocar à disposição aí, seja para as palestras, para alguma ação voltada à questão dos resíduos eletroeletrônicos ou até de resíduos sólidos, se assim desejarem. Enfim, estou aqui à disposição e muito agradecido por estar participando do programa. Maravilha, obrigado pela presença. Foi uma aula obrigado, de educação ambiental. Muito legal, muito legal. Então, o engenheiro sanitarista ambiental Mark Hai, diretor executivo da We.do, telefone DDD 48, aqui da região da Grande Florianópolis, 3341-5206, ou visite o www.weee.do, que você vai ter acesso a todas as informações que o Mark colocou aqui para nós e o contato também. Mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado, Cronos, senhor Sionésio, senhor José Nitro, da Casas d'Água. Um abraço, senhor Alfred Heimann. E você, telespectador, muito obrigado. E reveja esse bate-papo, além da quinta-feira, 5 da tarde, sábado, 7 da noite e também na segunda-feira, 21 horas. Muito obrigado. Apoio Cronos. Casas da Água.